paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. É com muita satisfação que mais uma vez estamos aqui nesse encontro semanal para disponibilizar essa importante ferramenta que servirá de subsídio para ajudá-los, né, no entendimento, na compreensão e na exposição das lições da Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a todos que têm contribuído para a melhoria, né, das nossas exposições. Continue orando, participando através dos comentários, curtindo os vídeos, divulgando, dando sugestões e também fazendo críticas. E hoje nós estamos com mais uma importante lição do nosso trimestre, que tem abordado assim a Epístola aos Romanos, e como já percebemos, né, tem sido bastante enriquecedora, né, as lições muito profundas de um caráter teológico e de dimensão assim mensurável, né, mas com a ajuda do Espírito Santo vai nos ajudar a entender e tornar essas lições o mais prática possível. Hoje nós temos a 7ª lição do trimestre, a vida segundo o Espírito. E para nos ajudar nessa exposição está aqui conosco, nessa ocasião, o nosso presbítero, né, Alexandre Galvão, e também o nosso auxiliar Josué, né, Rodrigues. Quer dizer que é um prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus. E para a gente começar esse pequeno debate, né, eu gostaria de passar a oportunidade ao nosso irmão Josué sobre o primeiro tópico da nossa lição, José. Nós temos aqui a abordagem voltada para o capítulo 8, né? É um capítulo assim maravilhoso, que já começa com o apóstolo Paulo, né, dando essa maravilhosa declaração, né, dizendo que nenhuma condenação agora existe para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E o nosso primeiro tópico vai falar justamente dessa nova vida no Espírito que faz oposição à lei do pecado. Como ela pode ser vista e como o professor da escola dominical pode explorá-la e de forma clara, né, colocar para os alunos no domingo. Pode ser o evangelista Marcelo, é um Amém, prazer estar aqui, né, juntamente com o presbítero Alexandre. É um assunto bastante importante para todos nós, que vai falar: a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. No capítulo 7, nós vamos finalizar com Paulo fazendo, de certa forma, dando um grito ali, né, onde no Romanos 7:24 ele vai dizer: quem nos livrará do corpo desta morte e a condenação do pecado? Então, Paulo falando ali sobre o império da morte ali, habitando ali no ser humano, devido àquele ato que a gente já estudou de Adão e Eva, né, desobediência. A partir de então, o homem passou a conviver com essa lei do pecado. Esse tópico aqui fala sobre pelo menos 3 tipos de lei, né? Então, o tema aqui fala: a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. E no subtópico 1 vai falar sobre a enfermidade da lei. Então ele já vai agora falar sobre outra lei, né, que é a lei aí de Moisés, foi dada a Moisés ali no Monte Sinai, onde essa lei ela tinha como objetivo mostrar ao homem os pecados, né? Mostrar, era algo que tinha como objetivo mostrar o pecado do homem e mostrar a consequência desse pecado, que seria a morte. Então, essa lei com esse papel, mas a gente vai ver com o tempo que, devido à natureza, à lei do pecado que habitar no homem, essa lei dada por Deus a Moisés não foi suficiente, porque o homem então começou a transgredir, mesmo tendo a lei dada a Moisés, mas ele começou a transgredir a lei ali
e de forma que essa lei não poderia libertar o homem do pecado. Então, por isso que vai falar sobre a enfermidade aí da lei, né? Ou seja, a lei de Moisés, dada a Moisés, não era suficiente para salvar o homem, né? Da lei do pecado que habita no homem. Então, a lei do pecado habitando no homem é mais forte, no caso, foi mais forte do que a lei dada ali no Monte Sinai, né? Porque a lei que fora dada para alterar os homens sobre a magnidade do pecado acabou servindo de instrumento para aguçar o desejo de pecar. Então, aqui o autor da lição vai falar isso, que aquela lei foi dada, mas acabou servindo para aguçar o pecado, né? Por quê? Porque ela mostrava o pecado, mas a natureza pecaminosa do homem acabou fazendo com que o homem transgredisse mais ainda. Teve um efeito inverso, né? Ao que foi proposto inicialmente. Justamente, ela teve aí um papel inverso. Era para conduzir, para mostrar ao homem a consequência do pecado, que seria a morte, mas mesmo mostrando a consequência do pecado, a natureza pecaminosa do homem fez com que o homem sobrepôsse isso e acabasse levando o homem a pecar mais e mais, né? Aí o segundo tópico vai falar justamente da cura disso aí. Já que essa lei não funcionou, então vai vir uma segunda lei, que é a lei do Espírito, que ele vai falar aí, né? Essa lei do Espírito através de Jesus Cristo. Aí sim, aí agora ele vai começar o capítulo 8, dando também agora, portanto, agora nenhuma condenação há. Então, ele estava falando do império do pecado, né, na vida do homem, mas no capítulo 8 agora, ele vai agora, portanto agora, ou seja, a partir de agora está surgindo uma nova era, que é essa lei do Espírito agora. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão ali debaixo da lei do pecado. Então, da lei de Cristo, né? Da lei de Cristo. Desculpa, da lei de Cristo. Ou seja, o que a lei não conseguiu fazer, a lei mosaica, a lei do Espírito agora sim foi suficiente a libertar o homem do pecado, né? Então, é isso aqui que vai falar o subtópico 2, que é a cura na cruz ali. E aí vai falar então que a lei de Moisés, o primeiro tópico, era insuficiente para revogar essa lei do pecado. Então, quando surgiu a lei do Espírito, sim, aí sim, ela foi eficiente o bastante, né, para revogar a lei agora do pecado que dominava o homem, né? Então, através dessa nova lei do Espírito e da vida, o homem é capaz de se conduzir diante de Deus de uma forma correta, porque essa lei foi capaz de revogar justamente esse império do pecado que habita no Ou seja, homem, né? Essa chamada lei, né, ou do pecado, que vem da incapacidade humana de obedecer, né, os preceitos divinos estabelecidos ali, dados através de Moisés, ou conhecido como a lei de Moisés. Bom, o homem talvez tivesse, até Alexandre, se visse na condição de solitário e ter que obedecer sozinho, né? Mas agora a lei do Espírito, ele não está só, podemos dizer. É o Espírito, a própria figura, o agente, né? A terceira pessoa da Trindade, que ali vai estar corroborando, ou seja, que vai estar ali ajudando a obedecer qual lei? A lei do Espírito, né? O fato do homem não ter que observar, obedecer e viver debaixo do rigor ou do jugo pesado da lei, né, do antigo conceito, mas há agora sim ainda princípios e valores que devem ser conservados, né? Então, só mais uma. Pois não. É a incapacidade, como você falou, é a incapacidade do homem, né, de vencer essa lei do pecado. Então vai surgir agora o Espírito, não que essa lei do pecado vai ser extinguida da vida do homem, não, né? O homem ainda tem que conviver, que a gente vai trabalhar isso no segundo tópico, conviver com essa lei do pecado. Mas aqui fala da eficácia dessa nova lei na vida do homem, né? De conseguir
frear essa lei do pecado que a lei por si só não conseguia. Então essa nova lei agora sim consegue, de certa forma, frear na vida do homem essa lei do pecado. Alexandre, no segundo tópico, vai tratar justamente, né, que a vida no Espírito, ou seja, essa nova vida, né, que foi dada ao homem por Cristo, diz que o comentarista fala de como devemos entendê-la como sendo oposição, né, à lei da natureza adâmica, né, que é o nosso segundo tópico. Ele vai tratar sobre uma inclinação desse velho homem, né? Ou seja, ele trata da nova inclinação e também vai falar da nova filiação. Quer dizer, é uma temática bastante espiritual, né? Ela vai se deter num campo espiritual, agora, evidentemente, com efeitos práticos. Agora, como é que a gente pode entender e como é que você vê essa abordagem paulina? A paz do Senhor também para os irmãos. Amém. Né? Quero dizer também que é um prazer, mais uma vez, estar aqui junto com os irmãos, para juntos refletirmos e aprendermos, assim, a palavra do Senhor Deus. Temos uma lição extremamente abençoada em nossas vidas, né, para nossas vidas no dia de hoje, que vai falar sobre a vida segundo o Espírito, ou a vida segundo o domínio do Espírito, conforme o Espírito. O Espírito aqui está em letra maiúscula, deixando muito claro que se refere ao Espírito Santo de Deus. O fato, irmão Marcelo, é que Deus, ele quando nos salva, a gente estudou há pouco a lição justificação pela fé, e nós também vimos os benefícios que advêm da justificação pela fé. E Deus, ele quando nos justifica e nos salva, ele não nos salva nem nos justifica apenas para nos levar para o céu. Na verdade, Deus, quando ele nos salva para que nós andássemos ainda em vida aqui, nesse contexto que estamos inseridos, em novidade de vida. Então Deus nos salva para que nós andássemos em novidade de vida. A gente vê isso no capítulo 6, versículo 4 aqui da carta de Paulo aos Romanos. Como também capítulo 7, versículo 4, Paulo diz que Deus nos salvou para que nós frutificássemos em tudo para Deus. Capítulo 8, versículo 4, o texto base, né, de nossa lição, e na leitura no versículo 4, ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Deus, ele quando nos salva, também ele nos salva para que a lei do Espírito fosse cumprida em nós, ou para que nós cumpríssemos também a lei. Ou seja, para que vivêssemos debaixo da regra ou da vontade de Deus para nossas vidas. Então, na verdade, Deus nos salva com esse propósito, para que nós vivamos em novidade de vida. Mas é como o Marcelo perguntou, mas sozinho? Será que somos capazes de viver? Será que somos capazes de frutificar? Será que somos capazes de vencer a lei do pecado, né, que impera também em nós? Porque Paulo utiliza aqui a palavra lei, falando da lei, a lei do pecado e a lei do Espírito. Na verdade, tem que entender, a lei aqui também dentro da perspectiva de domínio. Não é? Outrora estávamos debaixo do domínio da lei mosaica, né? Mas, no entanto, a lei mosaica foi muito mal compreendida pelos judeus que a receberam. Viram nela talvez um meio pelo qual poderia ser salvo, quando na verdade a lei mostrava a incapacidade do homem de se salvar por si só. Supervalorizavam as obras, né? Exatamente. E na verdade a lei, Paulo vai dizer aqui que a lei ela não é ruim não, a lei é boa, a lei é gente boa, a lei é santa. No entanto, a lei se tornou enferma devido ao pecado do homem. Então a lei é boa porque ela revela que o homem é mau. E o homem, sendo mau, ele precisa de um Salvador. Então Deus nos salva para que vivêssemos em novidade de vida, para que vivêssemos contrário àquilo que a nossa natureza deseja. No entanto, o homem sozinho é incapaz de fazer isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, foi a lição que a gente estudou antes, a lição de número 6, quando trabalhou sobre aquele conflito, né, na natureza, quando Paulo ele vai falar que ele tinha desejo de obedecer, mas quando ele já se via pecando, já se via desobedecendo a lei do entendimento. Então, Paulo lá ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 7 de Romanos, no versículo 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele, no versículo 24, diz, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo aqui está pedindo socorro. Quem que vai me livrar? Quem que vai me ajudar nessa empreitada de lutar contra a minha natureza pecaminosa? E a lição de hoje, como bem falou nosso irmão Josué, é que a vida no Espírito pressupõe a oposição à lei do pecado. Então, há um conflito. E agora, o segundo ponto de nossa lição, que fala sobre a vida no Espírito pressupõe a oposição à natureza adâmica. Não é a natureza adâmica, sim, porque nós recebemos, nós herdamos, através da hereditariedade, a natureza de Adão. Adão pecou e a natureza dele corrompida, pecaminosa, é perpassada para toda a posteridade. Logo ainda no primórdio, o filho de Adão, Caim, já nasce com essa natureza corrompida, onde ele dá vazão a essa natureza corrompida e ele assassina seu irmão Abel. Então nós herdamos essa natureza adâmica. Nós temos correndo, se eu posso dizer assim, em nossas veias, o vírus do pecado, que se opõe a Deus, se opõe às coisas de Deus e à vontade de Deus. No entanto, a vida no Espírito, ou viver conforme o Espírito, ou ser guiado, dominado pelo Espírito que em nós habita, pressupõe oposição à natureza adâmica. Então, logo, meu irmão, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo vivendo dentro de mim, logo pressupõe dizer que haverá um conflito dentro de mim. Agora, se a pessoa diz, não, eu sou crente, o Espírito Santo vive em mim, eu fui justificado pela fé, fui salvo e agora eu sou habitado pelo Espírito Santo, então eu tenho que viver em novidade de vida. Tem que haver um conflito. Agora, se uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas aquela pessoa ainda vive uma vida de pecado, sem nenhuma dor de consciência, nenhum conflito de consciência, aí é estranho, porque não está havendo oposição. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui para dar a referência exata. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É importante, Marcelo, eu acho que salientar e deixar claro, porque eu já vi algumas pessoas interpretando esse texto de uma forma errada. Porque aqui na leitura diz, porque a carne milita ou cobiça contra o Espírito. E a palavra Espírito aqui na versão corrigida está em letra maiúscula, dizendo que é o Espírito Santo. Eu já vi versão, a letra Espírito aqui, a palavra Espírito está em letra minúscula. E algumas pessoas vão confundir aqui e dizer mais ou menos o seguinte, que a minha carne está lutando ou militando contra o meu espírito. Como se o meu espírito fosse puro e a minha carne, natureza material, fosse corrompida pelo pecado. E quem ensinava isso era o gnosticismo, lá do começo, dos primórdios da igreja, que dizia que a matéria era mal, mas o espírito era puro. Não é? Logo do ceticismo, aquela heresia que dizia que Jesus ele não tinha um corpo humano real, era um corpo fantasmagórico, porque se ele tivesse matéria, ele teria pecado. Não é isso? Então, algumas pessoas pegam esse texto e dizem que a carne milita contra o espírito, é a minha carne militando contra o meu espírito, mas na verdade Paulo está falando que é a minha natureza como um todo, que é composta de carne, corpo, alma e espírito, militando contra o Espírito Santo que em mim habita. Então, é a minha natureza pecaminosa como um todo militando contra o Espírito Santo. Então, eu acredito, Marcelo, que a gente, a título até de início ainda, poderia definir dessa forma. Alexandre, só contribuindo aí, é interessante observar que essa oposição só acontece naqueles que vivem no Espírito, né? Que tem uma nova vida no Espírito aí. Porque uma pessoa que vive sem ter o Espírito, que não aceitou Jesus ainda, ele não vai ter esse conflito. Não é? Porque então, até o texto, viu, irmão José? No versículo 9, quando Paulo diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque qual é a prova que o Espírito de Deus habita em mim? Aí ele diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí o versículo 14, ele diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus?
É justamente porque, às vezes, a gente pensa que o fato de sermos filhos de Deus, a gente não peca, né? E João vai falar justamente, 1 João vai falar que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Sim. A diferença é que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, né? Sim. Essa é uma diferença, ou seja, não vai dar vazão a essa velha inclinação, né? Essa natureza aí, ele não vai dar vazão. Porque ele vai buscar essa nova inclinação, ele vai dar vazão a essa nova inclinação que é o Espírito Santo. Sim, né? sim. Na verdade, a única forma possível de nós vivermos uma vida cristã é no poder de Jesus Cristo comunicado a nós pelo Espírito Santo. Jesus diz, quando Jesus antes disso, ele disse assim, ficar em Jerusalém, né? que até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder que nos capacita a vencer o pecado, a viver uma vida cristã em obediência a Deus, e obediência, inclusive, à lei. Porque a lei moral de Deus, ela não foi revogada. Jesus, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Na verdade, a lei como preceito moral, o preceito que norteia o caminho da virtude cristã, está de pé, não foi revogado. A vida no Espírito continua exigindo honrar a Deus, honrar os pais, não matar, não roubar, não adulterar. É justamente o esforço humano, né? Há uma necessidade de fazer um esforço humano que é o processo de santificação. Porque existe a questão da santificação posicional aí, vocês... A partir do momento que aceita Jesus, é santo, que é aquele exemplo lá do ladrão da cruz, né? Aceitou, morreu, foi ao céu, porque aquele momento ali, ele estava confessando e está se tornando santo através da justificação. Mas a partir do momento que você continua na vida cristã, demanda um esforço humano, um esforço de buscar Deus, de lutar, não é? Então é um esforço humano, não é a questão... É o inclinar-se para as coisas do Espírito, né? De fato, na vida moderna, né, é muito comum a gente ouvir, né, declarações, eu vou dizer pseudo-cristãos, né, e que, no entanto, conseguem conjugar padrões de vida que não se identificam com o cristão de verdade do ponto de vista bíblico. E a leitura que você fez, né, da pessoa que tem o Espírito, busca as coisas do Espírito, busca as coisas de Deus. Então, quem não tem o Espírito não é de Deus. Ou seja, é inconcebível pensar em alguém que declara ter o Espírito Santo e que, no entanto, o seu padrão de vida diverge totalmente. Eu fico até imaginando... né? Alguém que talvez não viva, evidentemente, dentro de uma igreja evangélica, mas há outras confissões religiosas, né? Então ele diz confessar a fé cristã, mas aí no dia a dia da vida dele, ele participa de ocasiões e de eventos que, eu presumo, ele deixa o Espírito Santo, a figura do Cristo ressurreto, de um lado, e agora ele vai ceder, né, as tentações da carne e logo em seguida ele retoma, né, ele abre o coração para Cristo e para o Espírito Santo, para a Santíssima Trindade, confessa seus pecados. É como se fosse aquele período negro que o Brasil passa, né, daquela semana das pessoas se entregam deliberadamente à festa da carne e na quarta-feira procuram um representante religioso para, né, numa cerimônia, ter seus pecados perdoados. Ou seja, como é que pode alguém que se diz ser um seguidor de Cristo, tem a pessoa do Espírito Santo na vida, desfrutar ou pensar desfrutar num determinado momento das coisas santas e no outro determinado momento das coisas profanas? Ou seja, o apóstolo Paulo está sendo muito claro de que isso é inconcebível. Ou vocês pensam diferente? Totalmente correto. O seu posicionamento é conforme eu falei ali em João. João vai falar isso, 1 João, ele vai dizer, olha, quem disser que não tem pecado é mentiroso, que é justamente isso, porque nós, seres humanos, somos sujeitos a pecar. Pecamos, né, em pensamentos, em atitudes e obras, constantemente. Só que João, no 1 João, capítulo 3, versículo 9, ele vai falar justamente isso. Nós que somos filhos de Deus não vivemos na prática do pecado. Sim, José.
Esse texto, inclusive, de João, né, quando João diz que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Há uma outra tradução que diz o Filho de Deus não peca, que na verdade é uma tradução que diz menos o que na verdade o texto no original quer dizer. Não é? E quando a gente traz esse versículo para a aula de hoje, que vai falar justamente sobre essa batalha espiritual, e quando eu disse, né, que na verdade não tem como nós vivermos uma vida de obediência a Deus que não seja segundo o poder de Jesus Cristo sendo operado em nossa vida mediante a ação do Espírito Santo. No entanto, não significa dizer, viu, meu evangelista Marcelo, que esta ação, na verdade, de vitória contra o pecado, é algo que eu como crente, estou passivo e que o Espírito Santo estará ativo, trabalhando e vencendo essa batalha, e eu não preciso fazer nada. Na verdade, essa batalha, essa luta entre o Espírito Santo e a minha natureza, ela é uma luta que, na verdade, passa pelas minhas vontades e também pelas minhas decisões. Porque quando o texto diz andai no Espírito, andar pressupõe vontade, decisão de andar. Inclinai, né, para o Espírito, inclinai para as coisas de Deus. Deixai ser dominado pelo Espírito. Então, na verdade, essa batalha passa em torno da minha vontade, dos meus desejos, dos meus pensamentos. Tem um escritor, inclusive, ele comentando a carta de Paulo aos Romanos, e ele fala sobre essa batalha, não é? Porque Paulo, no capítulo 7 também, voltando só aqui, capítulo 7, versículo 23, ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, Paulo fala do entendimento, do pensar, do raciocinar. E essa batalha passa também pelo nosso entendimento e pelo nosso pensar. Aí, Franz Schaeffer, no seu comentário aos Romanos, tem uma parte falando sobre eles, diz assim, estamos sempre pensando em alguma coisa. E este pensar é gerado pela carne ou pelo Espírito Santo. Não existe neutralidade em nosso relacionamento com Deus. Então, ora estamos pensando nas coisas da carne, ora estamos pensando nas coisas do Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, pensai nas coisas que são do alto. Então, passa pela minha vontade, passa pela minha decisão. Alguém já disse que mente vazia é a oficina de Satanás. O Espírito com o nosso Espírito. Ou seja, como é que eu estou alimentando a minha mente? É com a palavra? É com louvores a Deus? Ou é com novela? Ou é com bobagens? Então, aquilo que eu alimento a minha mente, o meu entendimento, é que vai me induzir a pensar nas coisas de Deus ou não. Não é? Alguém diz assim, não, irmão, eu já vi alguém contar a história e contar mais ou menos assim, essa batalha espiritual, viu? Que essa batalha, viu, irmão José, alguém disse assim, eu já ouvi isso, inclusive, para novos convertidos, alguém ensinando. Irmão, imagina dois cachorros, um preto e um branco. É as duas nossas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. E você, se você alimentar mais o cachorro branco e deixar o preto com fome, aí o preto vai perder a batalha. E se você alimentar o preto e não o branco, é o branco que vai vencer a batalha. Aí ele diz assim, se você alimentar mais a tua natureza carnal, ela vai vencer a batalha contra a natureza espiritual. Não é? Mas sendo que a batalha da natureza carnal é contra quem? O Espírito Santo. E às vezes a gente fica pensando, eu preciso alimentar o Espírito Santo. Para o Espírito Santo ficar forte para vencer a batalha, como se ele precisasse de força. Não é? Quando o texto diz assim, o Espírito está pronto, e a carne é fraca, e a palavra lá, Espírito, está em letra minúscula, eu entendo, na verdade, aquela expressão, como se eu estivesse dizendo, a disposição de obedecer, às vezes, está pronta. Está pronta a disposição de obedecer. Eu quero obedecer. Afinal de contas, Pedro queria obedecer, Tiago queria obedecer, mas a carne é fraca, a natureza tende ao pecado. É isso que Jesus está dizendo. Então não é que eu vou alimentar o Espírito. Não, a ideia não é essa. É alimentar a minha mente. Paulo diz em Romanos capítulo 12, diz que a transformação vem através de quê? Do entendimento. Que a renovação, a transformação, transformar-os pela renovação da vossa mente. Então é jogar fora o que é do mundo, o que é do pecado, o que é da carne e renovar com as coisas de Deus. Porque assim eu estarei alimentando essa nova natureza ou a nova criatura, não é? Que viverá uma vida de obediência a Deus. Exercitar verdadeiramente a salvação. Exatamente. É verdade. É justamente isso, né, que você acabou de falar.
com que nós estamos nos alimentando, né? Justamente. Exatamente. Aí é isso que vai dizer qual o lado que nós estamos pendendo, se é para a natureza pecaminosa ou é para a natureza aí divina, buscando a Deus, né? Então é justamente isso. Se nós dermos vazão à carne, nós vamos nos distanciar do Espírito Santo. O grande perigo é que o nosso dia a dia, lamentavelmente, que está dentro de um contexto social e que tem também uma dimensão espiritual, ele está sempre construído, arquitetado para que eu normalmente fuja da vontade de Deus. Exatamente. E as pessoas não enxergam. E usamos de subterfúgios, de argumentos, né, de desculpas, dizer, não, mas eu estou ocupado, eu tenho muitas atividades de natureza profissional, e vai relegando, né, a vida espiritual, até perceber e aceitar o fato de que está afastado, que está distanciado, a ponto de não se auto-identificar como um cristão, como um evangélico. Ou seja, o nosso dia a dia, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, e que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça justamente o quê? A luz do Evangelho. E nós estamos inseridos, ainda que como novas criaturas, dentro desse contexto. E se não tivermos atenção e cuidado de estarmos sempre buscando a presença do Senhor, é evidente, em oração, né? Na meditação e reflexão da palavra, que é isso que nós estamos fazendo, tá certo? Uma prática diária que se identifique com o nosso Cristo, nós estamos alimentando a parte espiritual. Agora, se o nosso dia a dia consegue ofuscar essa prática cristã, evidentemente que o nosso fim, ou o fim de qualquer um que ignore esses princípios, vai ser trágico. Somos novas criaturas, reconhecemos o sacrifício de Cristo, mas existe ainda um exercício. Marcelo, inclusive, na lição passada, eu achei a gravação, né? Inclusive o pastor João, comentando a lição de número 6, ele dizia que a fraqueza espiritual da igreja, da atualidade de muitos crentes, é a falta da vida devocional, é a falta desse contato com as coisas que nos alimentam espiritualmente. A palavra, que é um meio de graça por excelência, a oração, não é? A comunhão dos irmãos na igreja. Então, são meios pelos quais a gente alimenta a nossa mente das coisas de Deus e logo nós estamos dando, né, de certa forma, instrumento pelos quais o Espírito Santo... E me permita, a comunhão com os irmãos não é apenas estar em paz, mas a comunhão, entenda-se também, a congregação, né? Ou seja, estar junto ali. Porque hoje, né, muito em função do avanço da tecnologia, existem aqueles ministros que pregam o evangelho pela internet e querem construir essa igreja virtual. Não é espiritual, não é mística, ela é virtual mesmo. Ou seja, e às vezes não quer entender que a igreja física, ou seja, igreja física no sentido que a nossa congregação, o templo que foi ali construído para nos reunir, também tem um sentido muito importante, né? Ou seja, somos seres que agora nascemos de novo, cremos no sacrifício de Cristo, temos novas vidas, mas não podemos, mais uma vez, né, gostaria de frisar, não podemos de forma alguma negligenciar esses elementos essenciais para a manutenção de uma vida cristã saudável e frutífera, sobretudo, né? Meus queridos, nós temos o terceiro tópico, que de alguma forma, né, já fizemos menção, né, e a lição ela trata do capítulo 8, né, totalmente do capítulo 8. O terceiro tópico vai falar justamente a partir do versículo 18 ao 39. E diz, a vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga, que foi isso que nós tratamos. Fala da manifestação dos filhos de Deus, fala da prova provas do grande amor de Deus, e diz que também que Deus é conosco. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele confirma, né?
ele atesta através de declarações poderosíssimas, né, para que o cristão justamente mantenha esta confiança. E quando a gente chega aqui, sim, evidentemente, se esquecer daquilo que a gente já havia falado, do papel do Espírito Santo, né? Aqui no versículo 6, por exemplo, falei da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí quando a gente chega lá no versículo 31, né? Nós temos aqui pelo menos, acredito, 5 perguntas. Que diremos, pois, a estas coisas? Depois de tudo que foi mencionado. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Depois, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E depois, quem os condenará? E depois, quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, ele está garantindo, ele está confirmando, ele está atestando, né? Ou seja, para que esse novo cristão, esse gentio que agora é cristão, esse judeu que agora é cristão, eles podem ter plena confiança que a lei do Espírito nos dá garantias de que, se permanecermos convictos, permanecermos firmes naquilo que a lei do Espírito nos oferece, ou seja, nada vai nos amedrontar, né? Não podemos garantir, nem vamos dizer que não vamos sofrer. Mas se permanecermos confiantes, a vitória é certa, né? Como está garantida aqui nesses versículos, a partir do 31 ao 39. O que é que a gente pode acrescentar também a isso, Josué e Alexandre? Aqui vai falar evangelista Marcelo, a manifestação dos filhos de Deus, né? Tem um versículo aqui, Romanos 8:18, vai falar: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Então aqui fala, né, de fato, aqui nós passamos por aflições, tribulações, né, mesmo vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Mas essas aflições, né, muitas vezes a luta com a carne é grande, né? E com a natureza pecaminosa é muito grande e nos traz muitas aflições. Mas mesmo assim, Paulo vai dizer que isso aqui não há de se comparar com aquilo que essa nova vida em Cristo Jesus nos há de proporcionar futuramente, né? E ele vai falar aqui também do amor de Deus. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, deu a vida por cada um de nós, né? A fim de que nós pudéssemos sair dessa natureza pecaminosa, que Paulo ali falava, quem nos livrará, né? Então, o amor de Deus nos livrou. Então, é aqui que a gente vai ver o amor de Deus para com cada um de nós. Mesmo sendo pecadores, sendo falho, mas Deus vai ao nosso encontro, nos amando, dando o seu Filho, a fim de que nós possamos desfrutar das grandezas de Deus. É interessante, Marcelo, e o senhor estava lendo agora o texto, o versículo 26, que diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou seja, o Espírito ajuda em nossa fraqueza, além de nos dar graça, nos fortalecer, nos ajudar a vencer a nossa natureza pecaminosa. Ele ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém, e o Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Ou seja, juntando tudo isso, fica muito claro que a habitação do Espírito Santo na vida do crente é a condição sem a qual, né, a condição sine qua non de um crente viver uma vida de piedade com Deus, uma vida cristã autêntica. Assim o Espírito Santo não é possível isso. E o último ponto da lição é interessante porque no versículo 29 nos diz que porque os que dantes conheceu, 8:29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então, eu acredito que Paulo, já concluindo aqui o capítulo de número 8, e a primeira parte, né, da carta aos Romanos, porque no capítulo 9 se inicia a segunda parte da carta aos Romanos, Paulo ele diz que o propósito de Deus, éramos pecadores, está lá capítulo 1, 2 e 3, todos pecaram, estávamos nessa condição, seja judeu, seja gentio, Deus nos resgata, nos justifica, nos transforma, diz, você tem que viver em novidade de vida, eu não tenho condições, Senhor, Deus nos dá o Espírito Santo, para que nós possamos ver uma vida frutífera, uma vida de obediência à sua lei, à sua vontade. Né? Mas aí o futuro? Aí o texto nos diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, o grande trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida do crente é transformá-lo à imagem de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é o agente de Deus para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Para que sejamos, quando diz assim, que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos que são parecidos com o irmão mais velho, não é sermos a imagem de Cristo. Então, o grande propósito de Deus e do Espírito Santo na vida do crente não é falar língua estranha, é importante, é um dom espiritual, não é a profecia, esse não é o grande propósito de Deus do Espírito Santo na vida do crente, é um dom espiritual que edifica muitíssimo a igreja, não é? Mas o grande propósito do Espírito Santo na vida do crente é transformarmos a imagem de Jesus Cristo. Esse é o grande propósito de Deus, não é nos tornar rico, né, próspero, esse não é o grande propósito de Deus na nossa vida, não é? O grande propósito de Deus é transformar o crente à imagem de Jesus Cristo. E para isso, o Espírito Santo muitas vezes vai nos fazer chorar. Já dizia J.I. Packer que quando o crente derrama uma lágrima e essa lágrima torna ele um crente melhor, é porque aquela lágrima ela foi ocasionada pelo Espírito dele para torná-lo a imagem de Jesus Cristo, né? Tremendo isso aqui. Só complementando, é o que a gente estudou na lição 4, não é? Falando lá sobre a justificação. Sim. Que não é pelo esforço humano, não é pela aquilo que a gente é capaz de fazer que vai nos levar a Deus. É justamente o poder do Espírito Santo aí, né? É o sacrifício de Jesus que foi suficiente, né? Então, não é aquilo que nós fazemos, mas é nós estarmos com Deus, não é a força do Espírito Santo em nossas vidas, o se debruçar no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo aí com a vida de comunhão, que vai fazer que a gente vença esse mundo tão pecador, né? Tão cheio de contradições. Eu acho, Marcelo, que também é um texto, viu, irmão José? Um texto que não é abordado na lição, claro, porque estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, mas um texto que clareia muito essa relação do crente com o Espírito, é Efésios 5,18, quando Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito, não é? E a palavra lá, não vos embriagueis, a palavra embriagar lá é de fato se encher de vinho, se intoxicar de vinho. É você se embriagar com o vinho. Porque no vinho tem contenda, tem dissolução, tem desordem, tem desentendimento. Porém, enchei-vos do Espírito. Então a ideia também é deixar-se dominar pelo Espírito. Porque quem se embriaga com vinho tem as suas faculdades racionais e emocionais dominadas pelo vinho e vai fazer besteira. Mas quem é cheio do Espírito terá as suas faculdades racionais e emocionais dominadas pelo Espírito Santo. E aí a vida, depois que Paulo lá no capítulo 5, 18 e a sequência, versículo 19 diante, Paulo fala dos relacionamentos pacificados e de uma vida de obediência à lei de Deus e de sujeição uns aos outros. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele vai viver necessariamente novidade de vida. Não significa dizer que ele vai ser perfeito. Não é? E voltando até o texto, filho de Deus não vive na vida do pecado, mas ainda peca. Mas aí o crente que tem o Espírito Santo, ele tem amor a viver uma vida obediência a Deus e não uma vida de prazer no pecado. Eu uma vez ouvi um pastor, ele dizendo, dando até um exemplo, ele disse assim, imagine que eu vou fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, e nesse percurso de 1.000 quilômetros eu vou de carro, e meu carro fura o pneu uma vez na viagem.
é compreensível, é tolerável, porque uma distância de 1.000 quilômetros o carro furou o pneu uma vez. Agora, o que não é compreensível é o carro furar o pneu de 100 em 100 metros. Imagina, de 100 em 100 metros tem que parar para consertar o pneu porque furou o pneu. Aí ele fazendo analogia, vida do crente. Ele disse também, é compreensível o crente, na caminhada rumo ao céu, vez ou outra levar um tropeção. Afinal de contas, ele é pecador. Agora, o que não é compreensível é um camarada que se diz crente, é cheio do Espírito Santo, é transformado, mas a vida dele é pecado constante. É mais caído do que de Ele dá o joelho para pedir perdão e já levanta para pegar. Aí é brincadeira, né? que tudo, né? Aí é brincadeira. Esse pneu furando muito, né? Esse pneu está furando muito. Então, meus irmãos, nós temos, é claro, um tempo limitado. Sim. Né? Um tempo limitado e temos que obedecê-lo. Mas eu quero concluir com a palavra do apóstolo Paulo aqui, no finalzinho do capítulo 8, né? Ele sempre se esforçando para transmitir essa mensagem de unidade, de perseverança para aquela igreja, né? Composta de pessoas de diferentes culturas e tradições. Então, uni-los no amor e fazê-los entender que, como já foi mencionado, que essa nova vida não nos torna imunes, né, aos percalços da vida material, da vida presente. Não recebemos ainda um corpo de perfeição, recebemos sim uma grande, suficiente e necessária ajuda sobrenatural do Espírito Santo, né, que vai nos direcionar, se assim permitirmos. Então, ele vai encerrar a partir do versículo 36, eu gostaria de ler, que diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Isso é Paulo dizendo, né, à igreja em Roma, por aquele que nos amou, porque eu estou convicto, eu estou certo. E isso nós devemos também ter, essa certeza, essa convicção, né? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, enquanto o Espírito Santo nos direciona, né, para a vontade de Deus, existe uma força que vem na contramão, né, com muito ímpeto, tentando nos tirar desse direcionamento, mas a certeza que o apóstolo fala aqui, né, a convicção que ele tem alicerçada na experiência, na vivência diária com Deus, com o Espírito Santo, né, ele pode transmitir isso. E para nós, no presente tempo de dificuldades, de adversidade, onde o modernismo não cabe na vontade de Deus, né? Uma coisa que me causa estranheza é como o povo de Deus no Antigo Testamento teve uma direção e as tecnologias, Alexandre e Josué, surgiram de outra. As tecnologias são importantes, sempre ajudaram o homem, mas uma questão interessantíssima é essa: a tecnologia, os equipamentos, os armamentos não surgiram do meio do povo de Deus, surgiram daqueles que estavam do outro lado. Quem está na vontade de Deus sente falta de alguma coisa? Não. Ele pode explorar as ferramentas disponíveis para difundir e propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos o Espírito Santo, desfrutamos do amor de Deus, possamos desfrutar também a mesma convicção, a mesma certeza de que as dores do presente século, de forma alguma, ofuscarão a glória, a certeza que nós temos, né, da glória que nos aguarda, né, de que essas experiências e adversidades, elas vão produzir em nós não tristeza, mas esperança, experiência, fé. E eu louvo a Deus, né, porque estamos estudando uma palavra, num trimestre,
onde existe um teor teológico profundíssimo, uma espiritualidade tremenda, mas também um caráter prático, muito prático também. Isso é importante. Né? Porque foi experimentado por um homem que foi responsável, né, talvez pela maior disseminação do Evangelho em toda a história, o apóstolo Paulo. Né? E eu agradeço a Deus, porque esse Evangelho nos alcançou e nós estamos aqui falando do que ele pode produzir na vida de um homem. Né? Josué, quero agradecer por sua presença, Alexandre. Amém. E também deixar assim, permitir que você deixe assim também sua palavra de agradecimento e suas últimas considerações. Amém. Eu quero tão somente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui pela primeira vez junto com os irmãos. Então é um privilégio muito grande poder estar contribuindo aqui com os irmãos, né? Desejar a todos que estudem a lição, busquem o conhecimento de Deus. Nós vimos aqui que, embora a gente esteja nessa natureza, convivendo com essa natureza, mas é possível vencê-la através do Espírito Santo, né, que habita em cada um de nós. Então, que a gente possa se dedicar, buscar uma vida de santidade. Certamente Deus estará conosco nas dificuldades que irão surgir, mas certamente nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de fazer as palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 16, sua primeira carta. Minhas palavras, agora quando ele, citando as palavras de Deus, quando o Senhor diz lá em Levítico, sede santos, porque eu, teu Deus, sou santo. E a pergunta, é possível? Sim, é possível através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, os amados irmãos que estão assistindo este vídeo, saiba que é possível sim você viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo em comunhão com Deus. E aos professores que no próximo domingo estarão ensinando a palavra de Deus aos seus alunos, né? Se deleite no Espírito Santo, deixe-se dominar pelo Espírito Santo, pois ele te usará para ensinar a santa palavra de Deus à igreja. Amém. Eu louvo a Deus, né, pela oportunidade, pelo grande privilégio de falar do Evangelho do Senhor, estar aprendendo também nesse momento. Quero dizer a você, servo, você serva, que o Senhor continue te abençoando. Agradecer por sua audiência, importante audiência, e dizer que a Assembleia de Deus, Convenção Abreu e Lima, está de portas abertas, realizando esse trabalho, disponibilizando também para todos que desejam se aprofundar na Palavra de Deus. Temos à sua disposição uma escola teológica que está com matrículas abertas e você pode, se matriculando, se aprofundar mais. Deus te abençoe e que a graça, a unção do Santo Espírito seja abundante em vossas vidas e que você possa assim, desfrutar de um momento espiritual também, né, na exposição dessas lições, porque é para isso que nos remetem. Nós não podemos negar esse fato. Agradeço profundamente a sua atenção e até a próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.